A graça e a paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um devocional diário da nossa querida Igreja Manaim. Que você tenha um lindo dia na presença desse Deus. Abra o teu coração. E o tema do devocional de hoje é prestação de contas. Lá no livro de Eclesiastes, nos 2 últimos versículos do capítulo 12, diz assim: aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos gravíssimos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes achamos que vivemos sem que Deus nos veja. Ou que Ele pelo menos nos veja de vez em quando. Você me entende? Eu fico pensando que um dia haverá esse encontro aqui que o sábio de Eclesiastes diz aqui. E me veio uma pergunta de reflexão. Diante de Deus, diante desse encontro, quais serão as nossas justificativas nesse dia? Saiba que todos prestarão contas, quer sejam boas, quer sejam ruins as nossas ações. Até os nossos atos, os atos que cometemos em segredo. Eu fico pensando que às vezes nós cristãos, a gente chega ao ponto de pensar assim que nós não vamos necessitar fazer tal coisa, que é a prestação de contas com Deus. Porque se precisássemos mesmo, a gente melhoraria um pouquinho, é ou não é? A gente melhora quando a gente precisa conhecer uma pessoa, não é? A gente melhora um pouquinho o nosso jeito, não é isso? A gente tem assim uma melhora significativa para um determinado encontro, a gente muda um pouquinho a nossa aparência, a nossa forma de falar. Se melhoramos assim os nossos comportamentos, segundo assim as nossas intenções, por que será que não encontramos um jeito então de melhorar a nossa situação aqui, nesta vida agora, presente, neste tempo presente diante de Deus? A resposta, meus irmãos, é porque precisamos ser transformados. Melhora humana nenhuma faz isso. Nós precisamos ser transformados na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar. É somente nele, irmãos. Somente nele que a gente vai conseguir isso e mesmo assim ainda prestaremos contas. Sabe o que penso, irmãos? É que naquele dia não vai haver problemas de memória. Não vai haver nenhum tipo de problema de memória ou coisa assim qualquer que vai nos tirar desse encontro, que vai nos absolver deste encontro. Que possamos refletir sobre isso nesse dia, meu querido irmão, minha querida irmã, e alinharmos, corrigirmos a nossa rota. Salomão, ele buscou entender o sentido da vida aqui com indagações e com questionamentos. Ele foi profundo nas raízes da questão, ele buscou entender o sentido da vida, ele buscou sabedoria. E ele chega ao ponto assim, de se entregar aos prazeres daquilo que ele acreditaria que o faria feliz. Mas não encontrou nada, grave isso, não encontrou nada de valor duradouro. Que possamos temer a Deus todos os dias das nossas vidas, obedecendo seus mandamentos. Afinal, nós lemos aqui que esse é nosso dever. Saiba, meu querido irmão, saiba, minha querida irmã, que o Senhor ele tem um encontro já estabelecido e todos nós há de comparecermos a este encontro. Ele nos julgará por todas as coisas que fazemos. Que possamos nos arrepender de atos que não são bons aos olhos de Deus e que hoje seja esse dia. Que possamos ser achados nele. Que possamos então pensar que deste encontro que o sábio, que Salomão, ele conclui aqui no livro de Eclesiastes dizendo que haverá um encontro e que de todas as coisas nós vamos prestar conta. Que Deus julgará os nossos atos, até os mais secretos. Que possamos olhar para o nosso dia hoje, que possamos levantar os nossos olhos ao nosso Deus e refletir sobre como têm sido as nossas ações. Sabendo que não tem assim uma melhora, um jeitinho humano que vai fazer com que nossas ações melhorem. Isso só vai acontecer, irmãos, à medida em que nós formos transformados dia após dia. Que sejamos transformados no Senhor, para que o Senhor tenha bons olhos e piedade no dia em que julgarmos. Indique julgar a nossa causa.
Vamos orar, irmãos? Que você tenha um dia excelente na paz desse Deus e que você tenha um dia mesmo de reflexão diante quais são as nossas obras diante desse Deus, como tem sido as nossas obras diante desse Deus. Feche o seu olho e ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai, em primeiro lugar pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia e perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas obras ruins, Pai, perdão, Senhor, até pelas nossas obras boas, perdão pelo orgulho que sentimos quando realizamos obras boas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse dia e que naquele dia que o sábio aqui Salomão declara, que o Senhor possa julgar a nossa causa e que sejamos encontrados em Cristo Jesus. Só assim, Pai, só assim, Pai, nós seremos achados, Pai, justificados diante de Ti. Abençoa o nosso dia e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Tenha um lindo dia na presença desse Deus, fiquem na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!